Bruno Musa, pra que pedra preciosa? Aliás, você conta aí os 11 containers dele, que tinha Aleijadinho, tinha Cristo do século XVI, de valor inestimável, né? Ele não é presidente para receber joias de presente, ele é presidente para quê? 2,3 bilhões de reais, hein? 2,3 bilhões de reais em viagens em quanto tempo? 1 ano e meio. Num país que está precisando... É por isso que a Janja é testemunha ocular. Foi um ano só, não é nem um ano e meio. Foi só 2023, pelo que parece. Não, bilhões foi o ano 2023, Só 2023. Só 2023. Esse ano já 2023. Chegou nos 700 mil. 427 milhões foram destinados ao pagamento de diárias de funcionários, num país em que ele precisa subir o imposto de absolutamente tudo para fechar as contas dele. Está aqui, essa e tantas outras. Você paga. E você paga e fica passivo aceitando que está tudo bem, que está tudo certo. Agora, então quando ele fala que ele já se comparou a Deus, ele já se comparou à alma mais honesta do Brasil, agora ele fala que fala na voz de todos, até porque quando você se coloca no meio de alguma coisa, fica mais difícil você apontar o culpado, né? Você fala, o Silvano é o culpado, somos nós o culpados, eu baixo um pouco a bola, porque eu tô me colocando no meio disso. Então, quando ele fala que ele, na arrogância dele, né, como a Geise falou aqui, ele pode falar em nome de todos, então eu dou a minha opinião aqui. Esse cara errou quando ele nasceu. Esse cara erra a vida inteira porque ele tem má índole uma vida inteira, porque ele usou a corrupção e as mentiras para enganar a população mais carente que mais necessitou dele a vida inteira, e ele se fingia estar ao lado dessas pessoas, e ele é tão inescrupuloso que ele é capaz de mentir para a pessoa mais necessitada. Verdade. Esse cara, ele usa esse meio de vida, a vida inteira dele em palanque para fazer isso, gente. E quando ele gasta 2,3 bilhões de reais dessas pessoas, de novo, assim, nós aqui, ou uma parte pequena da população brasileira, pode continuar comprando pãozinho ou a carne que ele tanto fala, enquanto a UOL fala que comer pé de galinha faz bem. Agora, a grande parte da população brasileira, 80% da população brasileira que tem um salário baixo, se complica com o preço do pãozinho que sobe quando ele fala esse tipo de asneira, ou quando ele gasta 2 bilhões de reais a mais que poderia ser usado em políticas voltadas para essas pessoas. Chega de acreditar num cara que usou a vida inteira como mentira e corrupção para se autopromover. Mas a máscara dele já caiu, gente. Ninguém compra essa história mais. Mas ele fez blefaroplastia. A máscara cai e agora ele faz Tanto que, como foi muito plástica. Bem falado aqui, aí ele fala que fez quadril. A aposta dele vai ter que ser trazer o Bolsonaro como candidato, porque para qualquer outro ele vai perder. E o Bolsonaro vai ganhar dele também. Melhor ainda. Melhor ainda, vai ser show. E a Janja, hein? Coitada da Janja. Eu tô pensando, tô com pena dela ainda. Não, eu não tenho pena dela, não. Eu concordo Porque ele não quer joias preciosas para ela. Ah, mas ela não precisa, ela é deslumbrada, ela adora viajar. Os looks dela são feios, mas são caros, né? Então, assim, verdade, tem essa também. Tem essa questão. Eu não tenho pena, não. Cara, eu assino embaixo do que o Bruno Musa trouxe aqui, sabe? O discurso dele é sempre essa base, o trabalhador que chegou ao poder e agora finalmente o povo vai governar. E o tempo todo... E assim, ele fala como se ele tivesse esquecido os 2 anos do governo dele. Ele tá no 3º ano de mandato. Terceiro e ele mandato, fala... Terceiro mandato, perdão. Ele tá fora a Dilma, né? Fora Dilma. Fora Dilma. Então assim, o cara tá... há mais de 20 anos no poder executivo e ele simplesmente esquece, finge que isso não aconteceu e começa a falar de problemas do país como se ele não estivesse envolvido nesses problemas nesses 20 anos. Exato, como se ele não fosse o problema. E aí manipulando a população, porque aí eu uno isso com a narrativa da imprensa de que é ultradireitista, maldoso, nossa, como eles são malvadões e não valem nada, com esse discurso do Lula de que eu que sou o povo. E quando ele fala isso, ô Musa, não é só também para usar do povo, mas para dizer que quem criticá-lo está criticando os interesses do povo. Assim mesmo! Lembra da propaganda na Alemanha nazista, professor? Eu sei que o senhor estuda tanto fascismo, nazismo, esse período da história quanto eu. As propagandas de Goebbels era: você ajuda a Alemanha, você trabalha para o Führer, você é o Führer. Então tudo que você faz em prol da Alemanha nazista, você está ajudando o Führer. É o personalismo, o princípio da liderança e ficar constantemente preso à ideia de uma imagem pessoal representa
todo o povo. O povo se resume nele. Isso não é nem o que Deus Mas ele chega falava, a ser Deus, né? Porque ele fala, mas é quando isso você mesmo. quiser me criticar, porque você vai estar se Os criticando. estados totalitários são assim. Essa é a realidade dos estados totalitários. Só teve um indivíduo que foi pior do que aquele Só faltou austríaco. ele falar, porque eu estou dentro de você, não é, Janja? Em termos espirituais, porque ali acho que ela deve ter pelo menos um critério higiênico. Mas continuando, só teve um indivíduo que foi pior do que aquele austríaco, que foi o Stalin. Ele tenta se nortear pelo Stalin porque ele é comunista. Ele se diz comunista. Eu não estou mentindo. Ele falou, eu sou antipatriota, eu sou antifamília, eu sou comunista. Ele falou num discurso. Ele falou literalmente. Só o Stalin conseguiu isso, porque o Stalin parece que realmente tinha onisciência, porque ele sabia tudo, porque ele era onipresente, porque ele tinha o maior serviço de inteligência para investigar todos os passos da sua sociedade, todos os cidadãos soviéticos. E por isso ele era onipotente, ele podia fazer o que ele quisesse. Quando o Stalin ligava para alguém, as pessoas entravam em estado de pânico. É o que ele quer. Ora, os passos que são dados são exatamente esses. Ele se corporifica como a imagem do povo e ele tenta dizer, eu sou... E cai muito bem para ele, porque ele diz assim, eu venho de Garanhuns. Parece que em Garanhuns ele perdeu a eleição. Tem uma eleição que ele perdeu em Garanhuns, assim, quando foi pegar o percentual de votos. Eu sou de Garanhuns, eu sou de Pernambuco, eu sou pobre, e não bastasse sou isso. ser Garanhuns, aí agora fala que é Garanhão também. E ele fica tentando dizer o que ele é, algo que ele não é por uma razão simples. Porque o objetivo deles, isso é muito, muito, muito claro, é centralizar no princípio da liderança personalizada como alguém que representa o próprio povo, de forma que, se você atingir essa pessoa, você atinge o povo. Você pode mobilizar o povo inteiro para atacar todos aqueles que de alguma maneira ficarem falando que ele é nojento, que ele é um cara baixo, que ele é um cara deselegante, que ele é um cara que só traz situações inadequadas. Mas eu tenho duas testemunhas. Eu tenho duas testemunhas que vão desmentir o senhor, professor Sossô. 2 cidadãos brasileiros, 2 irmãos, uma família. Os irmãos Esley e Safadão vão confirmar que o senhor está errado.